Debate da semana. Viva, muito boa tarde, bem-vindos ao debate da semana, desta feita com Joaquim Sousa e Pedro Coelho, já que Miguel Silva Gouveia anda noutras andanças. Esta foi uma semana marcada por a primeira visita presidencial de António José Seguro à região, que diria foi vincadamente autonomista, não só pelos discursos que proferiu o Presidente da República, mas também pelo contágio que a mesma postura teve em relação, nomeadamente, aos discursos de hoje de Leitão Amaro e também de Teresa Anjinho, a Provedora de Justiça da União Europeia. Hoje houve a cerimónia que assinalou os 50 anos de autonomia, de mão dada com os 40 anos de adesão de Portugal à União Europeia. Ontem houve condecorações, mas também um olhar para o futuro, uma ideia que António José Seguro até teve a oportunidade de repetir hoje. Uma semana que também fica marcada pelo arranque do Mundial de Futebol e as polémicas do costume, não tanto sobre a mobilidade, mas também um pouco, até porque parece que a plataforma não se adaptou à nova regulamentação, ao novo diploma. Regulamentação é aquilo que ainda falta. A portaria ainda está por publicar, mas também por outras polémicas, nomeadamente decorrentes do novo regulamento do alojamento local, que foi ontem aprovado na Câmara do Funchal e que, em traços gerais, proíbe AL em edifícios de habitação coletiva, mas contempla algumas exceções, nomeadamente a de haver possibilidade de alojamento local em prédios de comércio e serviços. É este o pano de fundo para a nossa conversa de hoje, que começa, como é hábito, com uma frase. Joaquim, qual que escolheste para esta semana? Olá, boa tarde, Pedro, Ricardo, a todo o auditório, e um abraço especial para o nosso caminhante que pelos caminhos de Santiago vai passando por estes dias, o Miguel Silva Gouveia. É uma semana, como disseste bem, marcada pela visita do Presidente da República, e eu gostei aqui de destacar as palavras de António José Seguro, quer no discurso do 10 de junho, quer na declaração do Funchal, onde este vem vincar a importância das regiões autónomas, o papel da autonomia, a importância da coesão nacional para aquilo que é o projeto europeu que Portugal tem que ter, e acho que é importante termos finalmente um Presidente que dá, no seu primeiro 10 de junho, no seu primeiro dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, dá especial enfoque à autonomia e às questões autonómicas, os problemas que nós enfrentamos e a grande mais-valia que nós somos para o país. Pedro Coelho, bom regresso aqui à ilha. Isto não tem sido fácil. Muito bem, em primeiro lugar, cumprimento todos os ouvintes da TSF, o painel. Efetivamente, à sexta-feira, muitas vezes não é fácil estar cá presente. Há votações no plenário e os ventos muitas vezes também não nos têm ajudado, mas é com todo o gosto que volto aqui aos estúdios. A frase da semana, aliás, hoje assisti à cerimónia dos 50 anos de autonomia e dos 40 anos de adesão à antiga Comunidade Económica Europeia, e sublinho que foi comum a todos os discursos quando muitos referiram que a autonomia não foi uma dádiva. E a verdade, demorou muito a conquistá-la, é um processo inacabado. Começou, em primeiro lugar, com a liberdade, com o 25 de abril de 74, mais tarde, bem plasmada na Constituição de 1976, mas, efetivamente, grandes discursos que eu tive a oportunidade de assistir, foram 6,
E a verdade é que muitas vezes nós que somos ilhéus, somos portugueses, nem de primeira nem de segunda somos portugueses, quando estamos a desenvolver a Madeira, estamos a desenvolver Portugal, e muitas vezes o Terreiro do Paço não percebe isso. Vê-nos muitas vezes como uma despesa, já fomos ilhas adjacentes, mas a verdade é que nós temos constrangimentos permanentes, portanto vão continuar ao longo da nossa história, e muitas vezes viu-se isso na questão da mobilidade, como mecanismo de continuidade territorial, como agora se chama, e noutras situações. E a boa notícia foi o ministro que veio cá, o ministro da Presidência, Leite Amaro, que disse que ontem foi aprovada uma resolução em Conselho de Ministros para criar um grupo de trabalho relativamente à revisão da Lei das Nações Autónomas. É importante que esse grupo reúna depressa, que tenha objetivos claros, que, no fundo, estabeleça um período temporal para que esse trabalho fique concluído, porque faz falta um sistema financeiro, não é só de dinheiro que se fala, mas tendo em conta os constrangimentos que nós temos, é importante que nós tenhamos uma lei justa, porque nós estamos a cumprir, nós estamos a crescer, e há critérios, nomeadamente a indexação do Fundo de Coesão ao PIB, que não faz sentido, bem como outras matérias, a questão do IVA, em que se nós aqui baixarmos o IVA para que os bens e produtos sejam mais baratos para as pessoas, somos nós, ilhéus, que estamos a suportar esse custo. Portanto, a receita de IVA devia ser per capita e não uma média ponderada, que é reduz-nos a receita porque a nossa taxa é mais baixa, é per capita, mas com base na nossa taxa. Como sabemos, as nossas três taxas, reduzida, normal e intermédia, são mais baixas do que o continente. Portanto, tudo isso tem que ser revisto, a questão dos subsistemas de saúde. Portanto, acho que o contencioso das autonomias não começou hoje, nem começou ontem, nem começou há 50 anos, começou há muitos anos. Sim, a primeira revolta foi em 31. Foi em 31, e tive a oportunidade de ler já algumas intervenções de alguns senadores que no Senado tiveram várias intervenções, que no fundo tudo o que a Madeira pedia era sempre com a grande dificuldade que conseguia. Salazar, na altura, castigou-nos também com impostos que não existiam no continente, nomeadamente um imposto sobre a caminhonagem, salvo erro. E, portanto, não é uma luta de hoje, e esperemos que, como o Presidente do Governo disse hoje, que a Moar não resolve nada. O importante é resolver o problema das pessoas, e as pessoas têm que se entender e perceber que também vivem cá portugueses, e esses portugueses também estão à espera de resposta. Apesar dos amuos que decorrem de alguns gestos e posturas, esta semana fica marcada, dada esta boleia das comemorações dos 50 anos de autonomia, dos 40 anos de adesão de Portugal à União Europeia, então CIE, pela vinda do ministro Leitão Amaro. Achas, Pedro, que isso serve para, à boleia também daquilo que tem dito o Presidente da República, haver aqui um novo tipo de diálogo, ou isto é só uma declaração de amor que passa rápido? Não, eu acredito que a vinda do Ministro foi importante. Aliás, é muito importante que estas comemorações do Dia de Camões de Portugal, das comunidades portuguesas, tenha passado pelo Portugal Atlântico, em primeiro lugar pelos Açores, no fundo para marcar que aquele território é soberano. Estamos a falar da Ilha Terceira, Angra do Heroísmo, que tem uma base, como nós sabemos, que está a ser hoje fortemente usada, e, portanto, o mais normal, o mais natural era que as comemorações se realizassem em Leiria, onde nós tivemos o infortúnio de ter grandes tempestades, a Cristina. Mas não, o Presidente da República quis ir aos Açores, Montenegro foi aos Açores, e agora o Presidente da República veio à Madeira, e veio, obviamente, o Ministro da Presidência, que é Ministro de Portugal. E acho que foi positivo, gostei do discurso, valorizando as nossas autonomias, com um pouco de história,
alguma poesia. Alguma poesia, como a Madeira foi descoberta, e isso é tudo importante. Começou no Porto Santo, depois chegaram à Madeira, mais propriamente a Mexico, mas isso todos nós já sabemos, quem estuda um pouco história, essa história é relevante, é importante, mas o que interessa agora é o futuro, é dar resposta àquilo que efetivamente interessa, para que nós consigamos nos desenvolver dentro do quadro da República Portuguesa, portugueses, como é óbvio, mas temos que nos libertar de algumas amarras do Terreiro do Paço, sendo que temos aqui o Terreiro da Luta, não vivo gente no Terreiro da Luta, mas é importante ter um sítio com este nome, Terreiro da Luta. A luta não acabou, e vêm governos do Partido Socialista, vêm governos sociais-democratas, e estes assuntos não se resolvem, e acho que urge chegar a um ponto para termos critérios claros, bem definidos na lei, enquadramento financeiro, enquadramento fiscal, com responsabilidades, com autonomia, com responsabilidades, como é óbvio, é isso que todos nós queremos, mas o ATAS, por exemplo, é uma opinião minha, quando se fala de um mecanismo de continuidade territorial, que hoje a plataforma está a funcionar, mas não está conforme foi aprovado e promulgado pelo Presidente da República, os portugueses do continente também deviam ter acesso, porque é que a mobilidade em território português é só daqui para lá, e porque é que as pessoas de lá também não podiam vir para cá também por um preço razoável, o mesmo preço, não é? Mas isso ainda não é possível. Agora, acredito que havendo Chão da Lagoa sem a presença como se perspectiva da direção nacional do partido. Isso tem sido comentado em São Bento, por exemplo? É uma questão que, obviamente, que em primeiro lugar, quem não se sente não é filho de boa gente. Aquela é a festa partidária mais forte que se faz em Portugal. E já tive a oportunidade de ir ao Pontal o ano passado, e nem tem nada a ver com a festa do Chão da Lagoa, uma festa popular, com muita gente. Tinha, agora não. Agora uma festita. Meia dúzia de barracas. Mas quantas mesas? Comes e bebes, quantas mesas, portanto, não tem a força popular que nós temos aqui na Madeira. Claro que não é comentado, mas eu acredito que ninguém gosta, fazendo parte de um partido, que é o PSD. Existe o PSD Madeira, mas partido com um número fiscal próprio, só existe um, que é o Partido Social Democrata. Obviamente ninguém gosta, esperando ser convidado, até porque o ano passado fui convidado, mas tive um infortúnio de última hora, um problema de saúde, salvo erro. Era normal que as pessoas gostassem de estar presentes, porque é um momento político importante, com muita comunicação social, de cá, do continente, onde muitas vezes as mensagens passam de uma forma forte para o exterior. Mas o partido aqui entendeu que algumas pessoas não se portaram bem, portanto, é uma questão também de nós compreendermos que só vem à nossa casa quem é convidado, e portanto neste momento não foi convidado, para o ano poderá cá vir. Acho que a questão que o Presidente do Governo falava hoje, que a Moar não resolve os nossos problemas, ser amado também, um político tem que fazer o bem, a perseguição do bem comum, muitas vezes toma decisões que não são compreendidas no primeiro momento, são decisões que não são fáceis, mas não estamos aqui para agradar a todos. Agora, esta questão do PSD nacional e PSD regional é uma questão que tem a ver sobretudo com a questão da mobilidade, que não foi fácil até para mim. Quer dizer, o que mais me impressionou naquele dia da votação daquela proposta nem foi tanto o discurso do Hugo Soares, nem foi tanto nós não termos tido a oportunidade de falar, que era normal, uma vez que estava em causa uma proposta de lei que tinha saído da Assembleia Legislativa de Madeira. O mais impressionante para mim, e tive quase a ir embora, foi ver os outros colegas meus, de Braga, de Bragança, do interior, do Alentejo, a darem palmas de pé. Acho que não havia necessidade, na minha opinião.
Então, sempre foi uma provocação. Acho que sim, acho que não havia necessidade. Parecia uma ilha no meio da bancada parlamentar. Era o líder parlamentar que estava a falar e, obviamente, nós temos um líder que temos que respeitá-lo. Agora, não havia necessidade de ver muitos colegas meus a baterem palmas e daquela forma, de pé, perante um assunto que é um assunto que dizia respeito à Madeira e aos Açores e no ano em que se comemoram os 50 anos da nossa autonomia. E que terá palco também na Assembleia da República no próximo dia 26 de junho. Espero eu que algum deputado da Madeira possa falar. Acredito que isso vai acontecer, mas também ainda é cedo, mas acredito que aliás, espero isso mesmo. Se não, falou de Setúbal. Penso que não falará, mas já acredito que nesse dia já havia grelha, são 6 minutos que serão repartidos entre a Madeira e os Açores, acredito eu. A indicação é dada muito mais para a frente, mas acho que era importante que alguém do PSD falar, que seja um deputado da Madeira, eu ou um colega meu que fale, e também dos Açores que tenha igual tempo e que, tendo também 3 deputados, certamente um deputado açoriano terá a oportunidade de falar sobre a autonomia. Joaquim, que leitura fazes da vinda do Ministro, que para a declaração do Funchal não era, nem foi anunciado, não é? Portanto foi uma surpresa guardada. Há aqui um desejo por parte do Governo da República de enterrar o machado de guerra que está afiado? Certamente que sim. Aliás, subscrevo em grande parte o que o Pedro estava a dizer. Não é do interesse de ninguém, muito menos do PSD, seja nacional ou regional, que haja aqui um conflito desta dimensão e que se vejam cenas como aquelas que vimos no dia da votação, onde, e confesso também aquilo que me impressionou, disse-o aqui mesmo, não foi tanto o que o Hugo Soares disse, que foi assintoso, é verdade, mas acima de tudo, aqueles 3 deputados sentados e os outros à volta a baterem palmas. Portanto, penso que Luís Montenegro não terá gostado de ver o que viu, até pode sentir-se respaldado pelo discurso de Diogo Soares, mas certamente que não gostou de ver aquela cena. E, portanto, interessando a alguém, interessa particularmente a Luís Montenegro sanar este conflito que aqui existe, até porque penso que também lhe terá gostado muito não ser convidado e esse não convite ter sido anunciado, porque enquanto líder do PSD, ele sabe que a reabertura no Pontal já não tem o glamour que tinha no tempo do professor Cavaco, quando o país caminhava para sul, e hoje, efetivamente, como o Pedro diz, é um conjunto, 2, 3 mil pessoas que se juntam ali a ouvir uns discursos de ocasião, claramente não de início, mas quase dá a ideia de fim de férias, antes da reentrada política. Ao contrário da festa do Chão da Lagoa, onde o PSD continua a conseguir mobilizar muita gente e é um banho de multidão que normalmente os líderes do PSD gostam de ter quando vêm à Madeira. Com uma nuance, penso que é no próximo fim de semana que há o Congresso Nacional do PSD e se calhar dá jeito não ter tensão latente. Ali, conflitos com aquele que à partida será reeleito. Pode acontecer que estamos a falar hoje, não é? dia 12, mas a festa é daqui a um mês e até pode haver um convite, não sei, e as pessoas podem alguma coisa alterar-se, haver algum compromisso. Sim. E essa é a questão. Porque Leitão Mar vir é um bom sinal, porque na realidade é o porta-voz do governo. É alguém que está habituado a comunicar. Da presidência. Exato, pelo próprio Primeiro-Ministro. Muito próximo de Luís Montenegro. E nesse sentido, até porque os próximos tempos não serão muito fáceis para o Governo, em termos da própria legislatura a decorrer, é importante que o PSD apague os seus fogos internos e esteja unido para esta campanha que aí vem. Assim como interessa ao Governo da Madeira também garantir aquilo que Miguel Albuquerque andou a dizer, que o compromisso é 50% do valor final da obra, portanto, é um conjunto de constrangimentos que interessa que sejam sanados rapidamente e que não estejam aqui a colocar pedrinhas na engrenagem de funcionamento de ambos os governos. Já agora que falamos do Congresso, Miguel Albuquerque disse-o no Congresso, disse-o mais recentemente, que não contem com ele
para cargos em termos nacionais, e ele, importa dizer, ele apresenta o Congresso e o Presidente do Conselho Nacional. Do órgão máximo do partido. Acreditas que com estes sinais mais recentes, primeiro a decisão do Conselho de Ministros de criar o grupo de trabalho para a revisão da Lei das Finanças Regionais, não sendo um bem por excelência, é um sinal. A vinda de Leitão Amaro, um discurso em que, pronto, dá uma no cravo, outra na ferradura, também um ato de contrição público de Miguel Albuquerque, que no fundo elogia a decisão, pede timings apertados para que o grupo de trabalho não seja eterno, não é? E assumir que, enfim, não há razões para a muse e que importa dar passos em frente. Tudo isto junto pode levar a que a entourage nacional conceda a Miguel Albuquerque e se calhar também a João Manuel Bolieiro cargos na estrutura nacional do partido. Pois, eu não sei. Eu acho que o discurso hoje de Miguel Albuquerque foi um discurso importante, quando disse que estava disponível para conversar, para ouvir, para debater com o Luís Montenegro quando ele quisesse e a hora que quisesse. A questão de estabelecer prazos para a revisão da Lei das Finanças Regionais é importante, porque nós pensávamos que no orçamento de 26 já teríamos um enquadramento financeiro claro com a nova lei, porque havia o tal grupo do professor Paz Ferreira, portanto já se sabe hoje, com este grupo de trabalho, nós não teremos uma nova lei das regiões até outubro, novembro, e portanto teremos certamente mais uma transferência extraordinária, julgo eu, espero eu, do Governo da República, porque hoje o Fundo de Coesão, indexado ao PIB, como já ultrapassámos a média nacional, já recebíamos zero, já o ano passado recebíamos zero e portanto recebemos 80 milhões e portanto acredito que teremos, espero eu, mais uma receita extraordinária, o que não é positivo, porque obviamente vai fazer face a alguns encargos que nós cá temos, mas é importante ter já uma lei clara e um enquadramento já justo e pré-definido. Agora, a questão do Congresso, portanto é importante perceber se Miguel Albuquerque vai ou não vai, eu acredito que irá marcar presença. Quanto se irá continuar ou não a presidir o Congresso, portanto, não tenho esse dado, mas acho que é importante que nós estamos no mesmo partido. Sempre houve estes problemas. E já agora, tens algum dado sobre a regulamentação da mobilidade? Não, eu não tenho esse dado. O único dado que tenho foi a publicação, salvo erro, foi a semana passada. E espero que seja regulamentado. Acho que houve ali alguma precipitação de alguns partidos. Nós, obviamente, votámos esta proposta, mas achamos que esta questão do teto pode ser uma questão muito complicada. Já se está a ver os preços. Aliás, quando nós não tínhamos teto nos Açores, as coisas foram mal e hoje os Açores já não operam para os Açores nem a Ryanair nem a EasyJet. É preciso termos a consciência que para nós pagamos e não há limite, mas isto custa a todos, não é? O horário público, o dinheiro não é do Estado, o dinheiro é dos contribuintes. E depois há outra questão que embora haja uma dúvida perigosa sim, que é... E depois há outra questão que é nós somos uma terra de turismo, claro. Muitos madeirenses e famílias dependem do turismo, na restauração, na hotelaria. Já assistimos a preços de 600 e 700 euros. Uma viagem para a Venezuela a semana passada custava 500 euros, uma viagem para Nova Iorque e de volta custava 500 euros. Pode-se dar o caso de um turista, quando está a planear as suas viagens, pensa duas vezes se vai para Nova Iorque ou se vai para a Madeira. Portanto, isto pode ter um impacto negativo, não corre bem nos Açores. Esperemos ainda cedo para avaliar o impacto que temos. Sabemos hoje que temos viagens mais caras, e não sei se tem a ver com esta questão, mas também terá certamente a ver com a questão dos combustíveis, que sabemos que tem um impacto muito enorme no preço. Agora, acho que tudo tem que ter um limite. A nossa vida tem um limite, os bens essenciais têm um preço justo, os outros bens também, não essenciais, também têm. Eu acho que, se perguntarem 400 euros é um limite curto, era efetivamente um limite curto, nós não conseguimos comprar viagens a esse preço no Natal,
na Páscoa, no verão, os estudantes, muitos deles iam em janeiro mais tarde para o continente, porque, aliás, uns muito mais tarde, uns tinham que ir no dia 1, mal aproveitavam a noite de fim de ano para estar com a família, ou para almoçar com a família no dia 1, porque se queriam ir no dia 2 ou dia 3, era os preços impossíveis, então, ou iam logo no dia 1, logo para amanhã, dormir, ou então tentavam ir dia 6, dia 7 ou 8, perdendo algumas aulas. Portanto, isso não pode acontecer, porque estão a estudar e têm os mesmos direitos e obrigações com o estudante que está no continente. Portanto, realmente os preços estão mais elevados. Agora, vamos aguardar, ainda cedo, agora o que nota é que os preços estão mais elevados. Aliás, nisso que nós falámos aqui, mesmo na altura, que era, não fazia sentido algum, temos aqui uma regulamentação que não estabelece, em termos de orçamento do Estado, não estabelece limites. Portanto, em termos da lei, ela própria foi a Assembleia legislar sob um ponto de vista que também competia ao Governo, porque é uma questão financeira e não sabe o impacto. Aliás, falou-se muito na violação da norma travão, em que, obviamente, é uma questão orçamental e, obviamente, nós não saberemos o impacto que esta situação poderá tomar. Agora, temos que ter esta consciência que a lei foi aprovada na Assembleia da República, foi referendada pelo Sr. Primeiro-Ministro e foi promulgada pelo Sr. Presidente da República. Portanto, se seguir estes passos, agora tem que ser regulamentada e, obviamente, a plataforma tem que passar dos 400 para sem limite para já essa questão. Aliás, hoje o Ministro da Presidência também teve a oportunidade de abordar esta matéria, temendo o pior relacionado com o fim do teto máximo. É uma responsabilidade. Tem alguma razão. Repare que, só uma questão muito breve, o Partido Socialista tinha uma proposta com teto que apresentou na Assembleia da República e depois mais tarde alterou essa questão, fez uma coligação negativa com o Chega, que foi um partido que não queria tetos. O JPP também apresentou uma proposta com tetos e depois, na ânsia de ser o primeiro e tentar resolver este problema, acho que os partidos, alguns precipitaram-se. Deveríamos estar todos unidos nesta questão de resolver um problema e, obviamente, a solução encontrada não foi a melhor. Só tenho pena que tenha sido a AD que reduziu o valor, que tenha sido a AD que alargou o conceito de trabalhador estudante, tenha sido a AD que tenha, numa primeira fase, alterado o modelo, depois de anos e anos de inércia socialista, e depois estragou tudo com aquela declaração de não dívida à Segurança Social e às finanças, e foi pena porque os outros partidos aproveitaram-se e, portanto, o que nós fizemos de bem foi esquecido por estas questões. E isto está a ser perigoso por causa deste encarecimento expectável e o descontrole dos preços. Portanto, isso é preocupante. Assumo que é preocupante para o próprio destino, não só para nós, mas para o próprio destino. Estamos aqui com algum problema no microfone do Joaquim. Vamos tentar verifica só se está bem encaixado aí nessa zona, porque de facto estávamos a ouvir à distância, tipo em Santiago de Compostela. Vamos voltar à carga com a visita do Presidente da República, que teve vários momentos, alguns mais tradicionais, como as condecorações, embora deixem-me que vos diga, sim, mas se calhar pouco programadas. Soube-se na véspera. Sim, muito em cima, sim, sem dúvida. Mas dá-me a ideia que, ainda que tenha sido um bocadinho ali quase metido à pressão, na realidade é pacífico para todos nós, portanto, quem foi condecorado, quer as instituições, quer a nível individual, penso que são condecorações que ninguém contesta. E esta própria visita de António José Seguro dá-me um pouco a ideia que procura acabar com algum ruído que possa existir. Aliás, o próprio discurso, quando ele fala que nós somos uma âncora da Europa, e a âncora não é periferia, portanto, acabar com aquela ideia de periferia, daqueles que estão para lá de lá,
e na realidade nós os Açores fazemos parte não estamos na periferia, mas somos o centro daquilo que é o projeto europeu, nesta ideia de igualdade, nesta ideia de algum pragmatismo institucional que António José Seguro também quis trazer, e isso é importante, porque houve ali também no discurso, e eu sempre disse aqui que era um admirador dos discursos de Marcelo Rebelo de Sousa, que eram um bocadinho diferentes, mas fiquei agradavelmente surpreendido com este discurso de António José Seguro, porque ele procurou definir um conjunto de compromissos para o futuro, tirando o ónus do isolamento, tirando o ónus da ultraperiferia, que durante tantos anos tivemos e nós próprios assumimos para nós, não é? E aqui não, António José Seguro procura trazer-nos aquela ideia que nós fazemos parte do projeto, dentro do projeto, como importante para aquilo que é a ideia hoje de desenvolvimento da própria União, de coesão da própria União. E esse discurso que eu acho que foi interessantíssimo, e pareceu-me um discurso fora dos partidos, como ele também chegou a dizer que ia procurar ter, dá-me a ideia que poderá marcar positivamente um mandato. Eu fiquei agradavelmente surpreendido por ele ter decidido ao contrário, porque estava a pensar que ele iria. Pois, por tudo aquilo que aconteceu. seria mais natural. Seria mais natural. Estava a contar que ele fosse para aquela zona, que foi tão fustigada no início do ano, mas ele decidiu não, decidiu que às autonomias este contencioso era importante acabar, e acho que sim, por acaso não tinha feito essa associação, o ser na Ilha Terceira, da questão do território, e acho que foi um passo positivo, até porque António José Seguro, ele próprio que promulgou a ausência de teto no seu despacho, chama a atenção para o problema que poderá ser não termos um teto no preço das viagens. Isto para dizer que gostei particularmente da intervenção do Sr. Presidente. Quanto a Leitão ao Mar, não gostei muito. Acho que uma intervenção inteligente, mas com duplo sentido, e António José Seguro não. António José Seguro deixou-nos uma ideia clara sobre aquilo que pretende enquanto país, e que a autonomia não é um peso, como ouvimos naquele triste discurso do Hugo Soares, mas antes é património da identidade nacional. Aliás, António José Seguro tem o mérito de tocar quase que nas pendências todas. Exatamente. Admitindo que sim, apesar da autonomia ser um bem para a democracia, há aqui muita coisa ainda por fazer para esbater assimetrias que persistem. E falou, já tinha dito nos Açores que importa haver um novo modelo para as questões financeiras, que ontem repeti concordar com o Presidente do Governo Regional quando diz que a lei está completamente desadaptada às necessidades das regiões, e também a definir aqui a necessidade de acautelarmos. É algo que me surpreendeu pela positiva no discurso de António José Seguro, acautelarmos aquilo que nós não vivemos, que foram guerras, mas que elas estão aí. Sim, ele falou nisso hoje no discurso. E pintou um quadro que, não sendo dramático, é real. Sim, aliás, ele falou nisso hoje, aliás, falando da Fortaleza, e exemplificou bem o quão importante foi aquela Fortaleza, e que realmente os desafios que nós hoje enfrentamos são outros, com várias guerras no Médio Oriente, na Europa, mas eu gostei muito, eu estou a gostar deste mandato, que ainda vai no início, fez ontem um mês que tomou posse, mas tem uma grande vantagem por ser um homem do interior. Aliás,
tive a oportunidade de conversar um bocadinho com o seu presidente, muito pouco, mas nós já falámos que ele dizia que, sendo um homem do interior, que salvo erro na escola primária, quando se partiu um vidro era preciso pedir autorização a Lisboa para complementar a despesa para arranjar o vidro de uma escola lá do Distrito da Guarda, salvo erro. E, portanto, sendo um homem do interior, acho que reconhece bem o centralismo de Lisboa e do Porto, das grandes cidades, das elites que muitas vezes querem dominar o país. E, portanto, esta é a visão dele para as autonomias, tendo a consciência que as autonomias, a Madeira e os Açores, dão uma dimensão atlântica a Portugal, que sem essas ilhas não tinha, em termos de zona económica exclusiva e não só, e este contencioso que ele conhece bem, pela sua experiência política, foi dirigente partidário, secretário-geral do PS, muito antes da juventude socialista, portanto é um homem que conhece o país de les a les e sabe que estas matérias têm que ser tratadas, que as pessoas têm que conversar e chegar a entendimentos. Eu acho que foi um discurso importante, sem selfies, sem beijinhos e abraços, mas muito simpático, muito afável, muito disponível, das 2 vezes que estive com o Sr. Presidente, e o importante é que ele nos ajude. Eu acho que, pelo que vi, pelo que assisti, o relacionamento entre o Presidente do Governo e o Presidente da República é bom. Portanto, o Presidente da República teve a oportunidade de dizer que está sempre disponível para, quando o Sr. Presidente do Governo quiser, para ouvi-lo, para conversar sobre temas que tenham a ver com a Madeira, e acho que foi importante ele ter vindo à Madeira, ter ido aos Açores, marcar a presença portuguesa em Angra do Heroísmo, onde temos a base das lajes, que, como sabemos, tem sido muito usada, vir também à Madeira, e agora pode ser nós não tivemos nada de Marcelo Rebelo de Sousa, que era um homem que era contra a regionalização, como todos nós sabemos. Aliás, eu era autarca na altura, e no Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, da Associação Nacional de Municípios Portugueses, ele disse taxativamente, ao encerrar o Congresso, que era contra a regionalização, e nesta linha acho que temos um Presidente agora que sabe que viver em Lisboa não é a mesma coisa do que viver no Funchal ou em Cambarlubro. Joguei é caso para dizer que deu jeito à Madeira ter corrigido a votação da primeira volta e ter dado a vitória a António José Sequeiro. Sem dúvida, parece-me tão a parecer um homem equilibrado que procura estudar os dossiês, que não vem, repito aquilo que já disse, com uma carga partidária e aberto ao debate como o mais alto magistrado da nação que é. Gostei, até porque sou da área da alusão em termos do local onde estava, portanto, recordar que a Fortaleza foi atacada pelos alemães na Primeira Guerra Mundial e que também vivemos tempos complicados e que importa construir pontes e não criar oceanos a separar. Relativamente à postura, se nos lembrarmos, o professor Cavaco era um homem do Algarve que vivia em Lisboa há muito tempo, Marcelo Rebelo de Sousa era um lisboeta, Jorge Sampaio, Mário Soares, eram homens de Lisboa. Ramalhianos é alguém que vem do tempo do Conselho da Revolução, logo a seguir os poderes presidenciais eram outros. O desenvolvimento do país hoje é diferente daquele que nós tínhamos no contexto da União Europeia, naquele que é hoje a realidade sociopolítica e geoestratégica da Europa, e realmente importa ter alguém que consiga ver o país de fora do centro do país, considerando aqui o centro do país, Lisboa, onde tudo acontece, porque é realmente muito diferente estar em Lisboa do que estar em Pevidém, na Graciosa ou no Porto Muniz. E é importante, repito, fiquei agradavelmente satisfeito com o facto do Presidente da República ter vindo neste primeiro 10 de junho, ter escolhido as autonomias e as regiões autónomas, os portugueses do Atlântico, como o seu primeiro porto de destino. Quer António José Seguro ontem, quer Leitão Amaro hoje, tiveram a oportunidade também de dar dimensão global à região, referindo, entre outros nomes,
como Herberto Helder, Clinton Mendonça, Cristiano Ronaldo, e nem de propósito ele que integra a comitiva que vai chegar aos Estados Unidos, ou a esta hora deve estar quase a chegar. Está mais para lá do que para cá. Exatamente. Espero que cheguem todos bem. E que fiquem lá muito tempo. E que fiquem até quase até fins de julho. Vou aproveitar essa deixa para perguntar, Joaquim, que futuro nos reserva em termos de Mundial, que começou ontem no México? Bem, nós partimos mais uma vez para o Mundial. Isto é feliz porque é assim desde 2002. Reparem, neste século partimos sempre como uma das seleções favoritas e temos tido grandes equipas. Seria muito bonito, provavelmente porventura será o último Mundial de Cristiano Ronaldo, que tem uma carreira ímpar, que levou o nome da Madeira e de Portugal aos 4 cantos do mundo, que pudéssemos terminar exatamente no dia 19 de julho na final e trazer o troféu para Portugal. Parece-me que temos uma seleção muito equilibrada, com um conjunto de jogadores extraordinários, e depois é a questão, a bola entra ou não entra, bate no poste, bate na barra. Qual é o elo mais fraco? Eu incrivelmente considero que o elo mais fraco hoje da nossa seleção é exatamente o tridente ofensivo. Acho que temos um meio campo extraordinário, com aqueles rapazes do Paris Saint-Germain e o jogador do ano da Liga Inglesa, Bruno Fernandes. Temos uma defesa muito consistente, falta-nos lá atrás um Pepe, um líder verdadeiro, daqueles que mete o pé e vira quem quer que venha. Temos um ótimo guarda-redes. Acho que os extremos chegam um bocadinho fora de forma. Rafael Leão, não fiquei agradavelmente surpreendido com aquela expulsão no jogo de treino contra o Chile. Parece um bocadinho de cabeça. É porque também não correu bem nada bem no Milan. Portanto, aliás, disseram claramente: olha, a porta é ali, procure clube. E parece-me que pelas aulas podemos ter algum tipo de problemas. Agora, de resto, temos uma equipa extremamente consistente. Vamos ver, acho que Roberto Martínez tem ali há alguém para nos fazer sonhar. Tem um conjunto de jogadores para nos fazer sonhar. Pedro, esperançado para este Mundial ou vai haver fado outra vez? Não, obviamente que espero que Portugal fique até ao fim, que vá à final e que a ganhe. Pelo que eu ouço na rua, as expectativas não são baixas, mas isso até é bom. Nós partimos por baixo, porque quando temos grandes expectativas as coisas às vezes não correm como nós queremos, mas acho que temos uma boa equipa, uma boa seleção, com muito valor. Só é preciso que o nosso selecionador não invente, que coloque os melhores. Aliás, estes 2 jogos de preparação não foi possível. Ele agora tem a hipótese de remediar, porque há a pausa para a hidratação. Sim, ele agora andou a testar os jogadores e obviamente vai fazendo escolhas e tira 5, mete 5, portanto está ali a testar também para ver a aptidão física dos nossos atletas. Certamente iremos apresentar o melhor 11 em cada jogo, num Mundial que tem muitos jogos. Segundo ouvi e li, é o Mundial até hoje com mais jogos, não sei se são mais 104 jogos, e agora acredito que teremos um bom resultado. Espero que passar obviamente a fase de grupos, e Portugal é uma excelente equipa, mas temos que contar com o Brasil, temos que contar com a Argentina, com a Espanha, com a França, e obviamente não será fácil. Irá ganhar quem puser a bola dentro da baliza. Ronaldo tem sido fustigado. Ronaldo, como ainda hoje se dizia, nós devemos-lhe muito, ainda hoje. É o português mais conhecido no mundo, que deu uma grande prestação a Portugal, à Madeira, pelo seu esforço, pela sua dedicação. É uma referência para todos nós, jovens, menos jovens, alguém que partiu de uma ilha com 250 mil habitantes e é certamente das pessoas mais conhecidas no mundo, sendo o português
penso até hoje, mais conhecido. Certamente conhecem o Cristiano Ronaldo, não sabem quem é o Presidente da República em Portugal, o Primeiro-Ministro, isso é perfeitamente normal. Obviamente porque tem 48 anos. 41. Peço desculpa. Aos 48. Espero que ele jogue até aos 48. Tem 41, não é aquele Ronaldo que nós vimos no passado, com aquelas arrancadas, com aqueles dribles. Hoje tem que dosear o esforço, mas é um homem que ainda decide. E acho que tem lugar naquela seleção. Obviamente a escolha é do selecionador, mas é um homem que já não está a jogar como já jogou. Obviamente hoje tem 41 anos. Há pouco eu percebi-me que quando Cristiano Ronaldo marcou o primeiro golo pela seleção foi contra a Grécia, salvo erro em 2004, e o João Neves tinha 2 ou 3 anos, ainda usava a Xuxa e bebia de biberão. Portanto, e hoje são colegas na equipe, portanto já está há muitos anos na seleção, é o 4º ou 5º Mundial. Fazer uma questão de fazer contas, o sexto mundial, será certamente o último mundial, quererá certamente fazer golos para a nossa alegria e sobretudo para a alegria de nós que somos da Madeira. Aqui está além de tudo é um exemplo, acho como pessoa, porque as causas não nos esquecemos daquela célebre rábula no final de um jogo, da Coca-Cola e da água, para que ele tira de cima da mesa a Coca-Cola, que isto não faz bem a ninguém, e mete lá uma garrafa de água. É um exemplo para a nossa juventude. Eu digo isto porque alguns comentadores de algumas meios de comunicação social, sobretudo televisão, têm feito naqueles programas televisivos alguns comentários a dizer que Ronaldo já não tem a forma física que tinha no passado, que Martínez está refém de Ronaldo, que Ronaldo devia de perceber que neste momento não está num bom momento, mas esquecem-se que ele também é um homem que decide num momento para o outro, e marca sobretudo também a defesa adversária, onde prende os centrais, e portanto acredito que será uma mais-valia. É uma decisão. Se calhar não para jogar aos 90 minutos, se calhar o treinador terá que ter a coragem de, quando perceber que o Ronaldo está bem, continuar com o Ronaldo, quando perceber que o Ronaldo está num momento muito bom, o índice físico também, para não acontecer aqueles problemas que aconteceram com o antigo selecionador Fernando Santos. No Mundial de 2002. Exatamente, mas o homem continua a marcar golos, como se vê agora no Al Nassr. E portanto é um poço de energia, e para termos uma noção também Pepe acabou a carreira com 41 anos ou 42, e portanto o Ronaldo ainda tem muito para dar a Portugal. Muito bem, vamos ficar por aqui neste programa que debate a semana. Foi um prazer ter de volta o Pedro Almadar. O prazer foi tudo meu. É sempre bom regressar a casa. E contar com a presença do Joaquim Sousa. Voltaremos ainda uma vez antes das férias grandes. Temos férias grandes. Como na escola. Lá chegámos à escola, pronto. Como na escola. Piadinha para o Joaquim Sousa. Não, teremos necessariamente que fazer um interregno, até porque vocês merecem também descansar. Mas vamos acompanhar ainda o Mundial nessa fase. Sim. Com Portugal. Teremos outros momentos de debate. Fiquem bem, bom fim de semana. Bom fim de semana. Bom fim de semana.